Opa! Boa noite! Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aula que ocorre todas as terças e quintas-feiras à noite. Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista e estou aqui por mais uma aula, mais uma live para trazer informações importantes para você. Informações essas que você não aprende na faculdade. E hoje a gente tem um convidado super, hiper, mega especial, que é o Dr. Hélio. E ele vai falar um pouco para a gente sobre investimentos, onde e como eu vou investir o dinheiro dos meus plantões, certinho? Tô vendo que o Dr. Hélio já tá por aqui. Vamos lá, já vou te convidar para participar. Opa, só um minutinho. E quem vai entrando aí, galerinha, sejam bem-vindos, muito boa noite. Vão dizendo de onde vocês são, se vocês são médicos, são estudantes de medicina, enquanto eu faço aqui o convite para o Dr. Hélio. Dr. Hélio, não estou conseguindo te convidar, então vou pedir para você solicitar participar aqui da live. Opa, agora foi. Agora vai. Mais uns minutinhos. E aí, galerinha, já vão dizendo de onde vocês são, tá? Quem é médico, quem é estudante de medicina. Olá, Opa! Boa noite! boa noite. Peraí, deixa eu Tudo ver. bem? Tudo ótimo. Deixa eu ir um pouquinho mais para Peraí, trás agora aqui para sim. aparecer o que eu quero que apareça. Sucesso, doutor Hélio. Legal. Primeiramente, muito obrigada por aceitar este convite. Eu queria que você se apresentasse um pouco aí para a galera, para quem não te conhece ainda. Tá certo. Obrigado aí, Raíra, pelo convite de poder falar, poder espalhar um pouquinho da palavra da educação financeira para os médicos, que é basicamente isso que eu venho fazendo. Para quem não me conhece, eu sou Hélio Barros, eu sou médico e gestor financeiro, sou médico anestesiologista, hoje eu ainda trabalho com anestesiologia, mas eu também tenho um outro trabalho que é educação financeira para médicos. Então hoje fui o fundador da Dr. Invest, que é uma empresa focada em educação financeira e gestão de patrimônio. Basicamente, crescimento de patrimônio dos médicos, seja através de educação, seja através da gestão. E aí eu venho fazendo isso já há alguns anos, desde que eu de fato consegui juntar patrimônio para mim, para poder me dedicar a outras atividades. E é isso que eu quero trazer para os médicos, a opção para eles de poder fazer outras coisas além da medicina, ter liberdade. Até que seja para continuar trabalhando naquilo que você gosta, mas vou falar para vocês que se tem uma experiência boa de se fazer, é você poder fazer medicina de uma forma que você não é obrigado a dar um monte de plantão, trabalhar em um lugar que você não gosta, que você tem tempo para se especializar, ter tempo para estar com a sua família, tempo para estudar e ter qualidade de vida, saúde. Então, ter tudo isso vai gerar médicos melhores, tanto para você mesmo, quanto para a sociedade, né? De não ser atendido por um médico que está lá 300 horas, não teve tempo nem de estudar para saber o que ele deveria estar fazendo, não está cansado e assim é ruim para todo mundo. Então, o médico livre ele acaba sendo um médico muito melhor ali dentro da sociedade. E essa é a minha busca ali, de fazer mais médicos livres. Com certeza, nossa, que surreal. Muito obrigada. Gente, para quem não me conhece, eu sou Raíra Pureza, sou médica também, sou cardiologista. Me apresentando aqui se tem alguém que não me conhece ainda. E no meu Instagram eu trago o quê? Em situações também, mas informações em emergências cardiológicas, que eu vejo que são situações que são muito temidas pelos médicos. Então, eu trago um pouco da minha vivência prática, que é a minha formação é em cardiologia intensiva, meu mestrado, minha residência, né? E eu atuo no Dante Pazanese e também em outros locais onde eu posso atuar diretamente com TI cardiológica. Então, eu trago um pouquinho disso. E o que eu percebo, o que eu percebi dos meus mentorandos, de quem já começou a dominar as emergências cardiológicas, ok, agora eu estou dando plantão. E aí, o que, que eu vou fazer? Né? E é o que a gente vai discutir agora. Eu vou comprar carro, casa, vou gastar tudo logo ou eu deveria investir, né, justamente para chegar nisso que você falou, né, doutor Hélio? De eu não ser escrava ali do patamar que eu subi ali, né, do meu nível, digamos assim, que eu subi para não subir tanto os meus gastos e aí ter que dar um plantão sem ter condições, sem ter nem dormido direito, sem ter estudado para isso. Então, realmente, não tem coisa pior do que a gente dar um plantão
né? Porque tá obrigado, porque tem aquele monte de boleto para pagar, e aí você vai ali sem estar tão bem, sem ter descansado, sem ter se alimentado, mesmo às vezes em burnout, e o que que você vai conseguir oferecer para o seu paciente, né? Se você não está bem, como que você vai cuidar do outro? Então, isso é uma questão muito importante mesmo. E eu até trago, às vezes, no Instagram, né, gente, o plantão não é uma coisa ruim, o plantão é uma coisa boa, né? Você vai lá, dá seu plantão, você aplica coisas que você estudou, mas desde que você tenha tempo para estudar, né, para estudar tanto a teoria quanto a prática, e que você possa, né, aplicar isso no plantão e ajudar o seu paciente, salvar a vida do seu paciente, então é uma coisa boa. O ruim é quando a gente dá plantão em excesso, né? E aí, uma das situações que leva a isso é justamente a pessoa, assim que se formar, né, são duas situações, assim que se forma, ou acabou ali a residência e começou a trabalhar e realmente receber pelo trabalho, né, não só aquela bolsa da residência, e aí sobe um pouco na cabeça, vai comprando tudo, e aí, quando você pensa que não, você tem que estar dando um plantão atrás do outro para poder pagar aquilo tudo que você comprou, né? Então, existem estratégias melhores, né? Isso que a gente vai conversar aqui. E uma forma que seria uma forma de fazer o que você gosta sem ser em excesso, né? Sem, como você mesmo falou, né? Sem ter que ir aquele dia a mais só porque realmente você está obrigado, e sim porque você gosta. Bom, gente, quem acabou de entrar aí, a gente vai falar hoje, ó, onde e como investir o dinheiro dos plantões, tá? Então, canetinha na mão, papel na mão, anotem tudo que a gente vai falar, porque as informações da aula de hoje, da live de hoje, você não teve na faculdade, não teve na residência, então realmente é algo para a vida. Então, fiquem atentos aí. E vamos lá. Mais alguma consideração? Vou logo para as perguntas da galera, então. Você está certíssima. Acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje na faculdade é que ela não prepara a gente para a vida real. Tá? Você, às vezes, nem na própria especialidade a gente aprende tudo. Tanto é que você está aqui ensinando as pessoas a tratar plantões UPS, porque esse conhecimento, às vezes, falta da vida prática, até na faculdade. Quem dirá coisas que não têm diretamente a ver com a medicina, que são educação financeira, gestão. São coisas que muitas vezes a gente tem que aprender na prática e dando cabeçada. E hoje em dia, se você não tem educação financeira, você está fadado a trabalhar muito e provavelmente não ter nenhuma construção de patrimônio ao longo da sua vida, mesmo ganhando razoavelmente bem como médico. Então, hoje eu digo que se você não tem educação financeira, não vai ter quantidade de plantão que vai resolver seus problemas. Você precisa de educação financeira primeiro, e aí depois, com isso, você pode trabalhar com plantão, ter seu consultório, fazer o que você quiser, que isso vai funcionar. Mas sem a base, nada dá certo. Exatamente. Então, acho que todo mundo entendeu aí a importância, né? Não adianta você, de repente, ganhar mais e você ir para um estilo de vida muito acima do que você ganha. Você vai estar sempre correndo atrás daquilo. E por mais que, eu tenho uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, você não consegue curtir, porque você está sempre cansado, tendo que trabalhar mais para pagar aquilo que você já se endividou. Então, a ideia é justamente, né, fazer uma virada de chave aqui para que vocês possam entender, né, a importância, da educação financeira. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que a gente recebeu, tá? Uma das perguntas eu achei bem interessante, porque eu já tive esse pensamento. Algumas aqui eu já tive esse pensamento, acho que essa primeira e a segunda pergunta. Então, assim, sou médico e dou plantão. Agora eu fiz a mentoria da Raíra, domino emergências cardiológicas, então vou lá para o meu plantão, tenho segurança para pegar plantão, enchi minha agenda de plantões. Eu preciso investir se eu ganho tão bem? Então, eu ganho bem, se eu precisar, eu dou um plantão extra aí. Eu preciso investir agora que eu dou plantão? Esse é um dos grandes erros que o médico pode cometer no começo da jornada dele, é achar que a renda que ele tem hoje, pelo trabalho, a renda ativa que ele tem, ela vai ser permanente e que a diferença que você tem nos custos, seu custo de vida e a diferença dos seus ganhos, também vai ser permanente. Muito embora quando a gente acaba de se formar, você saiu ali, sei lá, você tenha saído tanto da residência quanto da faculdade direto, você vivia com muito pouco dinheiro e de repente você dá um salto com os ganhos, um plantão, sei lá, já fiz uma pesquisa recente aí e o pessoal pode até falar quanto que é o valor do plantão aí onde vocês estão, mas a última pesquisa que eu fiz, você ganhava por volta de 1.000, um pouco mais que isso de plantão. Se a pessoa dá lá uns 20 plantões por mês, ele vai para um salário do zero que ele estava, ou do 4 mil na residência, para uns 20 mil reais por mês. Então, assim, é um salto enorme que a pessoa tem de ganhos e dá para pensar essa situação, falar, poxa, eu vivo hoje com, sei lá, 5, 10 mil reais dos meus ganhos,
tá tranquilo, não preciso ficar investindo, me preocupando com isso, educação financeira, nossa. Mas primeira coisa que o ser humano aprende muito bem é gastar dinheiro. Tá? Então, se você ganha mais do que você gasta, pode ficar tranquilo que rapidamente você vai aprender a gastar mais e vai chegar uma hora que essa conta não vai fechar. Tá? Então, você precisa saber olhar para o seu orçamento. E segundo, que as pessoas esquecem que aquela realidade que você tem hoje, ela não vai se manter. Tá? Essa diferença de ganhos não vai se manter, os plantões não vai se manter, a sua saúde para dar todo esse monte de plantões, pode ser que o primeiro mês que você der 20 plantões, você acha tranquilo, dá para levar, nem tô dando plantão no fim de semana, dei plantão só em dia útil, tô bem, mas você vai ver, é puxado, é pesado, não dá para você manter esse ritmo, não dá para você pegar um plantãozinho a mais, não dá para você depender somente da sua renda ativa, porque uma hora a sua renda ativa, você primeiro que a sua renda de plantões corre o risco de cair, porque ela não depende só de você, ela depende do seu empregador. E segundo, que a sua saúde, com o tempo, você não vai querer manter o mesmo ritmo de plantão indefinidamente. Como é que você vai fazer quando você tiver 50, 60 anos? Vai continuar dando a mesma quantidade de plantão? Então, isso se encaixa na categoria planejamento financeiro. Planejamento financeiro é você entender que a sua renda ativa hoje é boa, sim, mas daqui a alguns anos ela pode não ser tão boa e você pode não ter a mesma saúde para gerar a mesma quantidade de dinheiro. Então, você precisa pensar em progressivamente gerar uma fonte de renda passiva, que essa sim vai te manter seu padrão de vida lá na frente. Daqui 5, 10, 15, 20 anos, talvez, você vai ter uma fonte de renda que não vai depender mais do seu trabalho. E aí sim você se organizou financeiramente. Então não acredite que o seu dinheiro vai durar para sempre, que você vai continuar ganhando o mesmo que você vai ganhar hoje. Se você olhar pela inflação, eu estava fazendo essa conta outro dia, na minha especialidade, quando eu comecei, pouco antes na verdade, o valor que você ganhava por um plantão era por volta de uns R$ 400, isso há mais ou menos 15 anos atrás. Hoje, no mesmo plantão, está pagando R$ 1.500. Aí você fala, poxa, saiu de 400 para 1.500, quase 4 vezes de ganho, maravilha, né? Acontece que quando você considera a inflação nessa conta, esses R$ 1.500 hoje, eles compram menos do que R$ 300 lá naquela mesma época. Ou seja, na prática, você ganha hoje menos do que você ganhava há 15 anos atrás no mesmo lugar. Ou seja, se você quiser manter o mesmo padrão de vida, você precisa trabalhar mais, basicamente, pela mesma proporção. Você já deve ter sentido isso nos preços, o quanto custavam as coisas antes, o quanto custa agora. Plantão dificilmente é corrigido pela inflação. Tá? A única forma de você corrigir o seu salário pela inflação é você ser de alguma forma autônomo e ter consultório, ter outras fontes de renda, investir, que são outras formas de renda além da sua renda ativa. Se você não começa a se preocupar com isso hoje, você está fadado a trabalhar até os seus 70 anos. Lembre que o problema não é trabalhar obrigado, é trabalhar porque você precisa pagar as contas, porque trabalhar mesmo, eu, por exemplo, eu continuo fazendo medicina porque eu gosto de fazer medicina, não porque eu necessariamente preciso disso para pagar as contas, e pretendo fazer isso por bastante tempo ainda, porque eu gosto. E se você estiver lá com seus 60 anos e ainda gostar de ir para um plantão, atender uma emergência, tá tudo ok. O problema é você ter que ir lá no Natal, deixar de estar com a sua família, porque você precisa pagar as contas. Isso é inadmissível de você deixar acontecer com você, sabendo que você estava aqui hoje e a gente avisou que isso ia acontecer, né? Então... Boa. Então, realmente, eu ia falar isso sobre a inflação, né? A gente está aqui, tem o ajuste do salário não corresponde à inflação, então a gente vai ter que trabalhar mais quando tiver mais velho, menos disposição para continuar pelo menos no mesmo padrão, né? Então, a ideia não é essa. Eu mesma vejo, eu tenho uns 6 anos de formado, então eu vejo que quando eu me formei, nossa, eu tinha muita disposição para dar plantão, para fazer 24, 48, e aí vai. Mas hoje, um plantão noturno eu já fico cansada. Isso que eu acabei de completar 30 anos, né? Imagina 40, 50, 60. Então, realmente, a gente tem que pensar um pouquinho lá na frente, não só no agora, né? Então, é muito importante, exatamente, tudo isso. Vamos para a próxima. Agora, acho que conversemos um pouquinho ali. Ah, tá bom. Então,
sou recém-formado, acabei de terminar a residência, estou ganhando dinheiro, mas entendi que eu vou ter que investir. Então tá bom, convenceu. Mas aí eu começo por onde? O que que eu faço? O que que é mais prudente? Vou logo comprar um monte de ações? Não, calma lá. Eu sempre falo que assim, a primeira coisa que você precisa investir nesse meio é educação e alguém para te acompanhar no processo. Porque assim, não tem por que você quebrar a cabeça para ter que descobrir tudo o caminho sozinho. Imagina se você tivesse que descobrir tudo da sua especialidade sozinho, fazer pesquisa. Mano, não faz o menor sentido. Hoje, você tem várias pessoas, não só eu aqui, mas tem vários outros pessoas que também geram conteúdo e que podem te mostrar o caminho das pedras sem você ter que ficar batendo cabeça por aí. Então, a primeira recomendação é investir em educação. Busque pessoas que já fizeram, já atingiram o que você quer buscar, o que você quer atingir e tente modelar elas, tente aprender com elas como que você vai fazer. E o segredo desse processo que eu aprendi no caminho, porque quando eu comecei não tinha ninguém para eu seguir, só tinha os grandes players, e eu falo que a grande diferença que você tem hoje, que o Serbase, o Primo Rico, eles ensinam, e isso não se encaixa tão bem para o médico, é porque todas essas pessoas, eles vão te ensinar a ganhar melhor, tá? Só que aí eles vão te ensinar a ganhar melhor fazendo uma renda ativa de outra forma. Olha, você precisa, sei lá, vender um brigadeiro, fazer não sei o que lá para ganhar um pouco mais. Isso faz muito sentido para quem ganha um, dois salários. O médico já tem uma muito boa, tá? Principalmente considerando tudo o ganho que você tem no Brasil. Então, qualquer médico hoje tá ali ganhando, é classe AA, tá? Ganha mais do que 90% da população brasileira. Então, o que falta não é fazer ele ganhar mais. Não é fazer você aprender técnicas de day trade para gerar uma renda extra, fazer leilão de imóveis para gerar renda extra, comprar e vender carro. Isso aí tudo são outras profissões. Podem dar dinheiro? Até podem. Mas a sua profissão, e que paga muito bem hoje, é médico. Você gastou 6 anos, 10 anos com residência para se tornar médico. Então faz todo sentido você continuar investindo em ganhar bem como médico. E investir tem que ser o quê? Tem que ser algo que seja simples e que faça o dinheiro que você é capaz de poupar como médico render, gerar uma renda passiva. Essa é a função dos investimentos. Então, o que você quer com os investimentos, ele primeiro não vai te deixar milionário. Você não vai colocar 10 mil reais lá nos investimentos, daqui 10 anos você vai ter 1 milhão de reais. Isso não vai acontecer. O que vai construir patrimônio seu é saber se organizar financeiramente, investir primeiro antes de gastar o dinheiro e fazer uma carteira que funciona. Tá? Esse é o conceito básico do que você precisa. Precisa ser simples, por quê? Porque o seu foco é ganhar dinheiro como médico, tá? Você vai continuar ganhando dinheiro, você não vai mudar de profissão, você não vai virar um trader, vai investigar as empresas do mercado e achar a próxima Magazine Luiza que vai multiplicar seu capital por 1000 vezes. Não, isso não vai acontecer. Você vai investir de forma simples. E investindo de forma simples e disciplinada, com um longo prazo, você vai conseguir resultado. Então, educação, achar alguém que te acompanhe no caminho para você não ter que ficar dando cabeçada sozinho e ter uma estratégia clara e definida do que você vai fazer. Para que isso seja um processo simples na sua construção de patrimônio e que você dedique seu tempo a ser médico e viver, entendeu? Investimento só vai ser algo que você vai gastar muito tempo da vida se você realmente ama estudar investimentos. É o meu caso, eu gosto muito, por isso que eu estudo, mas não precisa ser um especialista em investimentos para ter resultado, nem deveria ser, né? Na verdade, os não especialistas têm mais probabilidade de dar certo do que os especialistas, principalmente no longo prazo. Então é isso. Investe em educação, Bom, segue alguém e bota em prática uma estratégia que seja simples. isso que você falou é muito interessante, que hoje a gente tem muito acesso, né, à informação. Então, se eu quisesse investir há muitos anos atrás, seria muito mais difícil eu conseguir alguém para me acompanhar do que hoje em dia. Então, tá aqui você, por exemplo, né, médico e trazendo investimentos para médico, né? Então, não precisa a pessoa ir, isso que você falou, né? Um resumo aqui. Não precisa a pessoa ir realmente bater cabeça e tentar aprender tudo isso sozinha.
né? Se já tem aqui, por exemplo, você para ajudar, para economizar esse tempo, né? Isso é muito também o que eu trago na questão da minha mentoria de emergência cardiológica. Ah, gente, você dá plantão porque você é residente, porque você precisa, né? Economizar tempo ali, né? Fazer residência e se sustentar ao mesmo tempo vai precisar dar plantão. Ah, mas precisa você passar 5 anos se formando, como eu me formei, em clínica médica, cardio intensiva, para poder você dominar a emergência cardiológica da plantão. Não, tá aqui, de mão beijada aqui para você, né, direcionado, prático, a mentoria. Então, isso é muito interessante, né, hoje a gente tem acesso a mentores, a pessoas que já passaram esse caminho, que têm a prática e que, né, a gente pode acessar facilmente esse conhecimento, né, tá aqui compartilhado de uma forma mais simples, mais direta, né. Então, isso é algo muito, muito interessante. Hoje realmente não tem por que você querer aprender nada do zero, entendeu? É muito mais fácil você acompanhar alguém que já faz aquilo e se lá na frente você quiser evoluir daquilo, tranquilo, mas você vai outra pessoa, mas emagrecer, você ter um personal vai te ajudar pra caramba. Se quiser aprender cardiologia, ter alguém para te falar, te mostrar o caminho, ajuda pra caramba. Não tem por que você querer ficar batendo cabeça sozinho. Hoje isso encurta muito o caminho e aumenta muito o seu resultado. Então esse é o caminho que eu recomendo para tudo. Eu mesmo busco mentores também em várias áreas para me desenvolver. Então não imagine que até a gente que mentora outras pessoas, busca conhecimento também. Então, esse é o segredo da evolução que a gente tem hoje e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Com certeza. E assim, buscar mentores, a gente economiza o que é mais valioso que existe, né? Que é o tempo. Então você economiza o tempo ali. Já vai com alguém que, como você falou, né? Usou um método, deu certo e agora está oferecendo. Então, realmente eu faço vários cursos também, sou viciada. E porque aprender é muito gostoso, né? Ensinar é gostoso, aprender é gostoso. E assim, economizar tempo aprendendo algo que é relevante é mais gostoso ainda. Aqui nos comentários, deixa eu ver aqui a Tami colocando, por isso que tem que dominar as emergências cardiológicas. Essa é das minhas. Tem que dominar a emergência cardiológica para dar seu plantãozinho tranquilo. O plantão, eu não vejo. Tem várias pessoas que falam, plantão é ruim, tudo. Não é algo ruim. Inclusive, tem especialidade que é exclusivamente de plantão, né? Anestésio mesmo, né? A maioria é plantão e Sim. tudo. O que é ruim como você mesmo falou, Hélio, o excesso, né? Você tem que ir dar o plantão obrigado, né? Eu lembro que às vezes na residência tinha um plantão por cima do outro, eu chegava ali cansada, eu, caramba, mais um plantão aqui. Então, você ir dar um plantão obrigado é ruim, apesar que o plantão em si não é algo ruim, né? É algo que te traz um valor um pouco mais alto, algo que te traz assim, a oportunidade de ajudar um paciente diretamente. Mas tá cortando um pouco, né, Tami? Será que é o meu? Eu vou mudar aqui a internet, peraí. Tenho duas internet aqui, a que tiver melhor, eu vou indo. Aí me disse melhorou aí, Tami. Mas, enfim, é algo que é benéfico se você souber como usar. Por exemplo, a maioria das pessoas que fazem residência, elas não guardam o dinheiro um pouquinho antes, já vão direto para a residência, né? Faz residência, dá plantão e tudo. Depois que você passa da residência, aí que você vai ganhar um pouco melhor e que você, né, consegue se organizar mais para investir e tudo. Mas se eu tenho um colega, por exemplo, que para ele fazer residência, como ele não queria dar plantão, ele trabalhou 2 anos na UBS para juntar o dinheiro, foi uma organização, né? Se organizou, juntou dinheiro e aí conseguiu fazer a residência. Mas para quem quer encurtar o tempo, né? Faz a residência, dá plantão, é possível também. Então, não tem um certo ou um errado, mas você pode usar a seu favor, né? A questão do plantão, por exemplo. O que eu também considero que realmente não é legal é o excesso, porque você ir trabalhar obrigado, assim, se você está muito cansado, se você está em burnout, o que é que você consegue oferecer, né, para o paciente? Então, realmente é algo que tem que ser evitado e se evita isso com planejamento, né? Você evita o excesso de trabalho, o trabalho é obrigado com planejamento financeiro. O Lucas Tá. colocou aqui, Hélio, você é muito coerente, está de parabéns. Olha aí. Eu quero aproveitar aqui e falar um pouquinho da questão do plantão que você levantou, de fazer o plantão antes da residência. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente perguntando, falando, poxa, porque as pessoas olham e falam, poxa, por que eu vou passar 3, 4 anos fazendo residência se o médico recém-formado, como você mesmo falou, consegue tirar 20 mil reais por mês? Lembrar que a ideia de fazer residência não é pura e exclusivamente pelo dinheiro, tá?
Até porque, muitas vezes, depois de formado na residência, você vai ganhar muito parecido com o que você ganharia antes. A residência ela existe para te dar qualidade de vida naquilo que você trabalha e opções naquilo que você pode, formas de ganhar dinheiro. Porque o médico recém-formado, ele só tem uma forma de ganhar dinheiro, dando plantão, tá? E o pior de tudo, os concorrentes dele são simplesmente todos os outros médicos, tá? Agora, se você é por exemplo, especialista em cardiologia, você já está à frente de muita gente ali, você está concorrendo com outros cardiologistas só pela mesma vaga. Então, assim, isso já diminui muito e se você tem menos concorrência, a oferta do plantão costuma ser melhor. Então, você já começa a ter maiores opções. Fora que um cardiologista, por exemplo, pegando o seu exemplo, você pode trabalhar com educação, com plantão, com consultório, com eletro, tem tantas outras coisas que você pode fazer além do plantão que abre uma imensa porta para você escolher. Lembre-se, a gente não quer que o médico simplesmente junte um dinheiro na conta e desista de ser médico. Não é esse o objetivo, tá? Muita gente acha que é isso. Ah, beleza, vou trabalhar, ganhar 20 mil por mês, vou trabalhar por 5, 10 anos e depois eu penduro a chuteira. Não é esse o objetivo, tá? Se você virar um médico que totalmente odeia medicina porque trabalhou 10 anos dando um plantão que não gostava, obrigado, para depois desistir e resolver fazer outra carreira. A ideia é que você realmente consiga exercer a medicina de uma forma muito melhor e goste daquilo que está fazendo e seja bom naquilo que você está fazendo. É impossível você ser um médico de excelência se você odeia o que você está fazendo. Simplesmente não tem como. O cara não vai estudar, o cara não vai se dedicar, não vai prestar atenção. Não dá. Então, assim, se você quer ser bom naquilo que você faz, você tem que gostar. Então, para você gostar, você precisa ter tempo, você precisa não ser obrigado. Obviamente, não é um mar de rosas, né? Você não vai, eu só vou fazer o que eu gosto. Não. Você vai fazer predominantemente o que você gosta, mas para fazer isso, você precisa de uma residência. Então, eu sempre falo, não postergue muito a ideia da residência. Se você precisa juntar uma grana, se você quer fazer sem dar plantão, tudo bem, 1, 2 anos ali antes, mas não caia nessa ilusão de que você pode manter um ganho alto sem residência, porque isso é um tiro no pé no longo prazo. Eu conheço pouquíssimos médicos que efetivamente conseguiram cumprir esse plano, assim, vou trabalhar 10 anos e juntar uma grana e tudo vai dar certo. Na prática, esse plano dificilmente funciona. Bom, eu acho que é bem isso mesmo. A residência traz essas outras possibilidades para a gente, né? E quando você é médico recém-formado e vai dar plantão, geralmente é plantão de porta, né? Aí para um plantão de UTI já se exige alguma residência antes, como por exemplo clínica médica. Como cardiologista, eu consigo dar o plantão de UCO, de UTI cardio, então vai selecionando, né? Então realmente a residência traz essa qualidade de você fazer mais o que você gosta mesmo, na maior parte do tempo, né? E cardiologia, eu sou muito apaixonada, sou muito suspeita para falar, tem um leque de opções, né? Dá para trabalhar em várias áreas e realmente eu gosto muito de cardio. Mas é bem isso que você falou, realmente, né? Traz muitas outras possibilidades, não tem só um local onde eu posso trabalhar em vários, né? Você fazer consultório, etc, etc. Então, realmente, eu vejo muita gente reclamando da residência, diz assim, 4 anos de residência, 5 anos de residência. Se eu estivesse trabalhando, investindo esse dinheiro, isso aqui não volta mais. Não, gente, mas tem que pensar em todo o aprendizado, tudo que vai proporcionar as portas que vão abrir, fazer a residência, né? Então, acho que você falou muito bem aí. Eu considero também a residência algo necessário que vai trazer retorno e resultado depois. Bom, essa pergunta aqui eu achei interessante também, porque eu já me fiz essa pergunta. Eu estou me vendo aqui nas perguntas da galera. Mas eu evoluí um pouquinho já, tá? Eu não tô, não tô ainda nessas. Mas eu pensava isso, eu pensava, cara, sou médica, tá? Ó, sou médico, preciso mesmo de reserva de emergência. Então eu pensava assim, cara, se eu precisar de dinheiro a mais, eu dou uns 5 plantões extra. E tudo bem, qualquer dinheiro que eu precise aí. Por que que esse não é um pensamento correto? Justamente. É muito parecido com o pensamento ali do começo de se eu preciso investir ou não. Porque a pessoa, ela olha a questão de, eu posso produzir mais dinheiro, é só vender um pouco mais de horas, por isso eu não preciso de reserva de emergência. O problema aqui é que você está tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. Você está achando que a sua emergência, por exemplo, vai ser que você precisa de mais dinheiro, que você tem tempo
para trabalhar mais. Mas e se for, por exemplo, você quebrou a perna e não consegue mais trabalhar? Como é que você vai dar mais plantão e gerar mais dinheiro? Não tem. Nossa, entrou uma abelha aqui na minha sala. Bom, então assim, Até a não é abelhinha quer aprender a investir. exato. Então, não dá para subestimar o que você vai tentar adivinhar na sua reserva de emergência ali. A reserva de emergência ela existe para coisas que você não previu que poderiam acontecer. Então, por definição, você não vai ficar tentando adivinhar o que é ela. Se você sabe que você vai ter um gasto lá na frente, não é, em tese, para você usar sua reserva de emergência. Por exemplo, eu vou pagar o IPTU da casa, o IPVA do carro. Vou usar a reserva de emergência. Não, tá errado, porque você sabe que tem IPVA para pagar, tá? Não é, eu esqueci dele, bom, é outro problema, mas ele existe e você sabe. Não é, eu vou pagar minhas férias com a reserva de emergência. De novo, você sabe que você ia sair de férias, não vai aparecer uma férias surpresa para você. Então, emergência são coisas que você não esperava que acontecesse. Você tem que pagar um exame de algum parente, você teve o seu carro quebrou num lugar onde você precisa de um guincho, sei lá, alguma coisa bizarra que você, em tese, não sabia que ia precisar. Essa é a ideia de reserva de emergência. Então, a reserva de emergência ela serve principalmente para evitar que você perca dinheiro no futuro com alguma coisa que você não tinha um capital para se proteger. Porque você ter dinheiro em caixa resolve muitos dos problemas que você pode ter, tá? A pessoa que paga a pessoa que me contrata atrasou o salário, reserva de emergência ajuda. Problema de saúde, a sua reserva de emergência ajuda. Então, assim, você ter dinheiro em caixa te dá tranquilidade para pensar numa solução para você ter. E quando você está investindo, é importantíssimo que você tenha uma reserva de emergência. Por quê? Porque investir é para o longo prazo. Você não pode mexer nos seus investimentos no curto prazo porque aconteceu alguma coisa. Porque aí a probabilidade de você ter que resgatar esse dinheiro com prejuízo é grande. Aí você vai ter dois prejuízos, né? Porque você teve a emergência e ainda perdeu dinheiro nos investimentos. Então, reserva de emergência serve principalmente para evitar que você perca dinheiro no futuro. É para isso. Então, você precisa deixar lá um dinheiro guardado. E, além disso, você também precisa investir. Se você não fizer essas duas coisas, combinar essas duas coisas, você invariavelmente vai ficar amarrado, 70 anos, dando plantão no Natal. Sempre pensa nisso. Então, para você não cair nessa armadilha. Boa. A gente tem que lembrar que a reserva de emergência, ela é um dinheiro para a gente usar imediatamente, né? Então tem que ser um resgate imediato ali. Então essa ideia de, se eu precisar de dinheiro, eu dou, sei lá, 10 plantões a mais esse mês e próximo mês eu vou receber. Gente, daqui a 60 dias, 30, 60 dias você vai receber o dinheiro, você precisa de dinheiro hoje. Então realmente a gente tem que ter na mão. Então tem que começar mesmo pela reserva de emergência. Aconteceu isso comigo. Eu fui começar a investir e aí eu fiquei muito empolgada, né, com fundos imobiliários, ações. Aí eu pensei isso, até comecei a montar a reserva de emergência. Mas ali estava, sei lá, um quinto, um quarto da reserva de emergência. Não, vou logo para ações e tudo. E eu pensava isso, se eu precisar, eu dou dou uns plantões a mais e tudo. Só que às vezes, como você mesmo falou, a gente está doente e não consegue dar plantão a mais. Às vezes a gente quebra a perna e não consegue dar plantão nenhum. E comigo aconteceu o quê? Minha mãe diagnosticou, graças a Deus, bem precoce, mas diagnosticou um câncer de mama. E ela tem plano de saúde, mas não cobria tudo, né? Então tinha uma dos exames lá, que era, acho que Oncotype, Mama Print, era 15 mil, tipo, muito alto, né? Os preços. Eu tinha um PET que eu queria que fizesse também, e o plano não cobria, era mais 6 mil reais, e lá vai dinheiro. E aí realmente você fica assim, pô, eu sou a mãe, né? Se tiver que tirar dinheiro de ação, você tira dinheiro do que precisar. E não dá para eu, tipo, dar os plantões a mais e esperar para o próximo mês, ou esperar esse câncer avançar. Então, realmente, a gente precisa ter reserva de emergência, porque é algo que a gente não previa. As crises, elas vão acontecer, isso aí a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não sabe quando, né? Então, em algum momento, você vai precisar dessa reserva de emergência. E eu aprendi dessa forma o quanto é importante a reserva de emergência. E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que surgiu, essa surgiu nos 45 minutos do segundo tempo. Posso usar minha reserva? Tenho minha reserva de emergência, pronto, tenho ali 6 meses a um ano do meu gasto mensal, né? Tenho minha reserva de emergência, eu posso usar como reserva de oportunidade?
Por exemplo, a bolsa caiu aqui, caiu, vou tirar um pouquinho da minha reserva de emergência, usar como de oportunidade, depois refazer. Quanto da reserva de emergência eu poderia usar para isso ou não poderia usar de jeito nenhum? Então, a regra ali é bem clara. Reserva de emergência não vai, em hipótese alguma, para investimentos. Tá? Eu gosto até, quando eu falo com os meus alunos, para eles deixarem em locais separados. Então, eu invisto pela corretora XP, por exemplo, mas a minha reserva de emergência está no banco. Tá? Separado, fisicamente mesmo. Para não acontecer essas coisas. Você tem um dinheiro em caixa lá, que você viu uma oportunidade, seja ela qual for, você fala, vou usar minha reserva de emergência. São coisas completamente separadas. Você sim deve ter uma reserva de oportunidade na sua carteira de investimentos destinadas para isso, tá? Então você tem a sua reserva de emergência guardada no banco, investida num CDB de um bancão. Ótimo, deixa ela lá. E aí, nos seus investimentos, você destina, por exemplo, metade para renda variável e metade para renda fixa. Essa renda fixa, ela vai funcionar como a sua reserva de oportunidade. Não precisa ser 100% dela, pode ser parte, porque conceitualmente, para ela ser uma reserva de oportunidade, ela precisa ser líquida, tá? Então você precisa ter a possibilidade de vender esse ativo para comprar aquilo lá que você achou que é uma oportunidade. Agora, se toda a sua renda fixa, por exemplo, você foi lá e comprou um CDB que vai vencer em 2027, uma debênture que vai vencer em 2030 e mais um outro produto lá, um LCI que vai vender em 2028. Você tem zero liquidez com a sua renda fixa. Então, eu hoje trabalho de forma que pelo menos metade ali do meu dinheiro de renda fixa eu posso vender a qualquer momento, tá? Por isso que eu gosto tanto de tesouro direto frente a outras opções de crédito privado, porque o tesouro direto eu posso vender a qualquer momento. E lá eu tenho tesouro que é pré-fixado, outro lado da inflação, várias formas de rentabilidade que sim, pagam ligeiramente a menos do que você encontraria no crédito privado, mas para mim vale mais eu ter a disposição do dinheiro, porque eu sei que se eu tiver, por exemplo, com o meu dinheiro travado para daqui 5 anos em renda fixa, eu não poderia hoje tirar esse dinheiro e comprar, por exemplo, ações hoje que está barato, tá? E essa rentabilidade que eu vou ter hoje na ação super compensa a diferença que eu teria no tesouro. Então, a ideia é, na hora de você montar a sua estratégia, você falar, eu vou querer ter uma reserva de oportunidade? Vou. Então, eu preciso deixar em renda fixa líquida. Eu preciso ter acesso a esse dinheiro, tá? Existem várias opções sobre esses produtos. Eu não vou entrar muito para não ficar uma enxurrada de conceito, mas a ideia é que você precisa ter acesso ao produto agora. Porque aí você consegue transferir ele, vender ele e usar para outros ativos. Aí você consegue fazer esse equilíbrio. Esse é o segredo. Agora, você pode optar por não ter uma reserva de oportunidade. Algumas pessoas fazem isso, tá? Não é um crime você não ter, falar, não, eu vou botar tudo em renda fixa para maior prazo e não vou me preocupar com esses movimentos. Tudo bem, é uma opção. Mas se você quer ter, você precisa basicamente ter dinheiro em renda fixa líquida, que você possa acessar a qualquer momento. Boa, é aquela mesma questão, né? Poxa, eu tenho aqui minha reserva de emergência, a bolsa caiu, eu resolvi usar a reserva de emergência para comprar ações. No outro dia eu quebrei o pé. E aí, cadê a reserva de Você vai emergência, ter né? que Então, vender uma coisa, a bolsa. cada coisa no seu lugar, né? Boa. Bom, Mantenha agora uma separado que pergunta. isso vai te deixar. Sim, vai deixar as coisas mais claras e seguras, né? Eu posso usar minha reserva de Sim. oportunidade, mas minha reserva de emergência, como o nome diz, é para uma emergência. E aí, essa pergunta seria a próxima: qual a melhor estratégia para investimento? Aqui dá uma semana de aula, né? Para responder essa pergunta. Essa é uma pergunta mais complexa, mas eu gosto de usar uma estratégia. Existem vários estudos sobre estratégia de investimentos, tá? E, incrivelmente, o que dá mais resultado no longo prazo, as pessoas acham que se eu escolher a ação certa, se eu acertasse a bolsa comprar na alta ou na baixa, mas o que dá resultado não é nenhuma dessas coisas. O que dá mais resultado no longo prazo é você ter uma carteira diversificada, tá? Então, é isso que vai ser responsável por 80, 90% do seu resultado lá na frente. Não é se você comprou ações, não é se você comprou ação A, ação B, você usou fundo ou ETF. É se você tinha
ou não tinha ação na sua carteira. Isso vai determinar o seu resultado. É se você tem ou não tem, por exemplo, fundos imobiliários na sua carteira e a quantidade em porcentagem que você tem. No fim das contas, se você tem uma ação, se você tem um ETF, se você tem um fundo de ação, meio que faz pouca diferença no seu resultado no longo prazo. Então, o importante que eu falo para as pessoas é tenha uma carteira diversificada. O que é uma carteira diversificada? Eu tenho que ter alguma coisa em ações, eu tenho que ter alguma coisa em fundos imobiliários, eu tenho que ter alguma coisa em ativos no exterior, tá? Atrelado a moedas que não seja real, então de preferência dólar, e eu tenho que ter alguma coisa atrelada à renda fixa, tá? Se você tiver essas 4 classes na carteira, você já vai ter um resultado muito bom no longo prazo. Dá para fazer melhor, refinar? Lógico que dá. Tem muitas coisas que você pode fazer ali, mas a base da estrutura é isso. É você ter as 4 classes dentro da carteira, tá? E aí você pode começar de uma maneira simples, é o que eu sempre recomendo. Começa simples. Não precisa saber avaliar como que faz toda uma análise de ações para você ter ação na carteira. Você pode usar mecanismos que são fundos passivos para usar. Então é isso que eu gosto de meu processo de ensino leva você do básico para o avançado. Então primeiro eu ponho o pezinho na água. O que é o jeito mais simples de eu comprar uma ação? Eu vou te mostrar como comprar um ETF. Você vai descobrir o que é um ETF, como comprar e botar isso na sua carteira. Depois que você tem ele na sua carteira, você fala, poxa, como é que eu consigo ter um resultado melhor do que isso? Ótimo, vamos ver um resultado melhor que isso. Vamos montar uma carteira, descobrir os ativos, separar, analisar, mas entender que só de ter o primeiro, só de se expor à classe, você já vai ter um resultado muito bom. Eu falo que assim, primeiro você tem que decidir qual que é a classe da medicação que você vai usar. Depois você se preocupa com qual a farmácia que vai produzir aquela medicação. Então, eu quero um beta-block. Agora, se você vai usar atenolol, cada das outras opções que você tem, tanto faz. Você precisa de você decidiu primeiro que você quer um beta-block. Depois você vai decidir o pormenor em qual a classe, subclasse que você vai fazer. Então, é essa a analogia que eu gosto de trazer aqui para os médicos. Você primeiro define a classe, depois você vai definir os ativos. Na classe, você vai fazer uma estratégia com multimodal ali, com várias classes de medicação, ou no caso, várias classes de investimentos para ter resultado. Legal. E aportes constantes também, né, seria importante, porque aí a gente vai, né, mantendo aquela constância, vai aumentando o investimento. Perfeito. Se você for considerar no longo prazo, você tem 3 grandes variáveis para construir patrimônio: os seus aportes, a estratégia de investimento e o tempo, tá? Desses 3 aqui, o mais importante são os seus aportes, tá? Ele é até mais importante que a estratégia. Então, assim, eu sei que dentro da estratégia, diversificar é a melhor coisa, tá? Mas desses 3, do aporte, da estratégia e do tempo, o mais importante que você tem são 2, não é a estratégia. É você juntar dinheiro, você ser capaz de poupar parte do que você ganha, e quanto mais tempo você fizer isso, melhor. Tá? Então, por isso que a importância de começar logo. Se acabou a sua residência, ou já fazer isso durante a residência, vai fazer com que você tenha os juros compostos a seu favor. Juro composto só começa ser uma maravilha mesmo, como diria Einstein, que o juro composto é a 8ª maravilha do mundo, mas ele só é uma maravilha mesmo a partir do 15º ano. Ou seja, se você deixar para investir quando você tem 45 anos, você vai esperar até os 60 para ver o negócio acontecer. Então, quanto antes você começar, melhor. Mas se você já tem 45 e não começou, é melhor começar agora para os 60 você ter alguma coisa do que você não ter nada lá na frente. Então, assim, quanto antes você começar, melhor. Focar mais importância nos aportes e, em última instância, desenvolver a estratégia. Porque se você fizer tudo direitinho e acumular patrimônio, mas guardar tudo isso embaixo do colchão, por exemplo, não vai adiantar, porque você não vai gerar renda passiva, né? A estratégia ela vai definir principalmente a sua renda passiva, o quanto que aquele dinheiro que você acumulou ao longo de toda a sua vida vai gerar de caixa, de dinheiro para você viver. Então, você precisa combinar e otimizar esses 3 pontos. Se você otimizar eles,
tranquilo. 10 anos você consegue liberdade financeira. Se você não otimizar, certeza que 70 anos você vai estar dando plantão ainda. E forçado, né? E a mais do que eu que queria. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Eu acho que foi até um pouco respondida, né? Mas renda fixa ou renda variável? Os dois, São né? ativos com classes. São os dois, né? São ativos com funções diferentes na carteira. Eu sempre coloco que a renda fixa tem uma função, e eu gosto de usar a renda fixa como reserva de oportunidade, mas você pode usar, por exemplo, para curto prazo. Eu quero trocar um carro daqui 2 anos. Renda fixa é o melhor produto. Eu quero casar daqui 1 ano. Renda fixa vai ser seu melhor produto. Agora, eu quero construir a minha liberdade daqui 10 anos. Uma combinação de renda fixa e renda variável vai ser o seu melhor produto. Então, não existe um produto que é sempre bom e sempre ruim. Eles têm funções bem distintas e, em geral, a resposta é os dois, tá? Com algumas poucas exceções. A menos que você fala, olha, eu quero daqui curto prazo, normalmente é só renda fixa. Não dá para você querer investir em ações para daqui 6 meses ir numa viagem. É bem provável que a sua viagem vai ser bem pior se você fizer isso, entendeu? Porque você vai ter muito menos dinheiro. Então, para curto prazo, é só renda fixa. Mas se for eventos de longo prazo, provavelmente a combinação das duas vai te dar um resultado muito melhor. Boa. E aí, dentro da renda fixa, né? Eu recebi essa pergunta nos 45 minutos do segundo tempo. O que que eu compro? LCA, LCI, CDB pré, CDB pós. Depende muito do objetivo e do momento, né? Mas diga lá. Depende. Depende muito dos objetivos, mas a grande questão aqui é que as pessoas ficam muito ligadas no. Você precisa entender qual que é a função de cada ativo dentro da carteira ali, tá? Primeiro, depende de para que você quer, tá? Então, se você quer um ativo, uma renda fixa para o curto prazo, você tem pode usar um crédito privado, que são emprestar dinheiro para a empresa, que é o CDB, para o banco, na verdade, emprestar dinheiro para a empresa, que é uma debenture, emprestar dinheiro para uma empresa de agronegócio ou imobiliário, que é um LCA, um LCI. Você tem essas opções ali. Então, decidir se você quer um LCI, um LCA, um CDB, depende muito de para que você quer aquele dinheiro, qual que é o seu objetivo. De novo, não tem produto que é sempre bom ou sempre ruim, tá? Um mesmo produto pode ser muito bom para você, pode ser muito ruim. Por exemplo, se você pegar um tesouro atrelado à inflação e querer usar ele para reserva de emergência, você está com um produto muito ruim lá. Por quê? Porque ele varia de preço. Você pode comprar ele hoje, daqui 3 meses ele está valendo menos do que você comprou e a sua reserva e sua emergência acontecer bem nesse momento. Então, é ruim. Agora, esse mesmo produto, você fala, não, eu quero usar ele para daqui mais de 6 anos para me proteger com a inflação. Show, é um produto muito bom, tá? Eu quero fazer um CDB de banco que vai vencer daqui 2 anos. Se você tem um evento que você vai precisar do dinheiro daqui 2 anos, provavelmente é o melhor produto. Agora, se você, de novo, quer usar para o longo prazo, como reserva de oportunidade, pode ser um mau produto, porque esse seu dinheiro você não vai usar, não vai conseguir usar ele durante o período, ou se você quiser fazer uma reserva de emergência de novo também vai ser um mau produto porque você não tem liquidez com ele. Então, sempre depende muito de para que cada um funciona. Então, a ideia é entender cada ativo que você tem ali na carteira e saber para que você quer usar eles, tá? Por isso que é importante você, antes de mais nada, ter uma boa estratégia, tá, de investimento. Porque senão todas essas perguntas elas ficam muito vagas, porque você não sabe onde você quer chegar, né? Ah, eu quero uma ação de dividendos ou uma ação de crescimento? Depende, onde você quer chegar. Eu quero montar uma carteira com mais fundos imobiliários ou com só renda fixa ou só renda variável? Onde você quer chegar? Se você não definiu isso antes, fica impossível você tomar uma boa decisão nesse caminho. E eu acho que esse é um dos grandes erros quando as pessoas começam a investir, é que você começa a investir de orelhada, né? Você fala, fulano falou que esse produto é bom, fui lá e comprei. Agora o produto caiu 10%, eu não sei o que fazer com ele. Você não sabe nem porque você comprou, e como é que você vai saber se você vai vender ou não? Então,
na base de tudo isso, tá? Em você entender para que cada produto funciona, se você entender o que você quer com aqueles produtos, e aí sim você monta a estratégia. Quando tudo isso está definido, a pergunta se autorresponde, né? Você vira e fala, olha, eu quero o LCA, LCI. Você olha para a sua estratégia, você vê o seu objetivo, você vê o produto, você vê para que ele serve e você casa as informações. Mas se você não tem nenhum especialista pode te responder, porque ele não sabe o que você quer com dinheiro. Então, essa é a grande questão ali. Então, saber qual é a sua estratégia. Essa é a dica ali. Montar uma estratégia clara. Se você tiver isso claro na sua cabeça, vai ficar muito mais fácil você tomar decisões de investimentos. Boa. É aquela questão que muitas vezes o pessoal pergunta também, quando vender uma ação? Aí começa Exato, por que você comprou? Né? Porque exato. você confiava na empresa, você queria ser sócio, a empresa manteve os fundamentos e tudo. Caiu o preço, mas foi porque a empresa deixou de ser o que você acreditava que ela era ou porque caiu por outro motivo e aí você vai aproveitar para comprar mais, né? Então é muito Exato. aquilo. Se Por que você que não você sabe, comprou? Aí você vai saber quando vender, Se né? você não sabe o porquê que você entrou no produto, você não vai saber o que fazer com ele daqui a pouco. Então, tem que ter essa clareza, vai te causar muito menos ansiedade, vai te ajudar muito a sobreviver ao mercado de ações. É informação e saber o que você está buscando, o que você está querendo com os investimentos. Boa. Galerinha, se quiserem mandar perguntas, aproveitem aí que estamos chegando ao fim, hein? As perguntas que eu coloquei aqui nos slides foram as que mandaram na caixinha de pergunta antes da live, né? E deu tempo da gente organizar aqui, mas se tiverem mais perguntas, mandem aí, que essa que é a hora, certo? Show. Bom, acho que a gente está chegando ao fim. Oh, pode falar. Não, eu falar que investimentos não é para ser um bicho de sete cabeças, tá? Você não precisa, para ter sucesso nos seus investimentos, fazer nada muito complexo. Você não precisa ser um especialista em investimentos. Você consegue ter resultado fazendo o básico, tá? O grande problema é que o que você vê aí no mercado é muito uma venda de você precisa desse produto porque ele vai multiplicar 1000% nos próximos meses e só você não vai ter esse produto. Eu até falei sobre isso, sobre o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é aquela sensação de que só você não está ganhando dinheiro no mercado. E isso é a estratégia mais básica que a gente tem de marketing no mercado financeiro. Ele é feito para vender informação e fazer você estar correndo para todos os lados. Mas fato é que no longo prazo, o que você precisa é ter a sua estratégia e seguir ela. Então, você só precisa de uma base boa. Se tiver uma base boa, você vai poder olhar para os seus investimentos no fim do mês, quando você for aportar, gastar 15 minutos com isso e não ficar vendo notícia, não ficar perdendo tempo com vários relatórios de empresas. Você vai focar naquilo que importa para você. Faça o básico. Acho que essa é a frase mais que vai resumir tudo. Faz o básico, que o básico vai dar muito certo lá na frente. Começa por aí, entendeu? Depois você tenta complicar. Ações da Tesla em promoção. É justamente essa questão, assim, tipo, só Deus sabe se ela está em promoção ou se ela está em queda livre, entendeu? A questão é, você acredita ou não? Qual é a sua estratégia ali dentro? Quando você tem esse tipo de resposta antes, você não precisa ficar preocupado se as telas estão caro, o Petrobras está barato, todas essas respostas. Elas vão vir com a sua própria estratégia, entendeu? Faz o básico e segue com ele. Não tenta adivinhar o futuro. Boa, excelente. Eu ia falar isso, já que estamos chegando ao fim para deixar uma mensagem final, você já deixou, excelente. Acho que é o resumo do que realmente os nossos colegas médicos precisam focar. E, bom, vamos agora estamos chegando ao fim, né? Só falando um pouquinho, né? A mensagem que eu deixo é colega médico, é um pouco parecido, né, com o que você está falando. Você tem que dar plantão e estar fazendo o que você gosta, dar plantão com segurança, né? Não exceder esses plantões, então a organização financeira, o planejamento financeiro é excelente e é necessário para isso. Bom, deixo aqui o convite para quem não me segue ainda me seguir. Eu sou Raíra, meu Instagram tem o objetivo de fazer os colegas médicos dominarem as emergências cardiológicas e assim terem segurança no seu plantão,
saber que está fazendo o melhor pelo paciente, e tranquilo, não ser um desespero à véspera do plantão ou durante o plantão. E assim que vocês tiverem dominado as emergências cardiológicas, né, tiverem dando seus plantões, fica aqui, né, essa mensagem para saber onde começar, por onde começar, quem seguir o Dr. Hélio, que ele vai trazer ótimas informações para vocês, dar esse caminho das pedras, né, Hélio? Sejam muito bem-vindos, venham lá me seguir se você quer realmente ter liberdade para poder se dedicar como médico àquilo que você realmente gosta. E eu digo que é possível, tá? Dá para fazer, eu fiz por mim e eu venho ensinando outros médicos a fazer isso. E outra vida você poder trabalhar com aquilo que gosta, seja dando plantão, seja no consultório, seja onde você preferir. Tudo que você precisa é de uma certa organização para fazer e estou aqui para te ajudar nesse processo. Boa! Vendo o pessoal aqui, valeu, mais um pouco de aprendizado. Bom saber que vocês gostaram, que Valeu, vocês Guilherme. aproveitaram. E quaisquer dúvidas, estamos aí à disposição, tá, galerinha? Muito obrigada, doutor Hélio, por aceitar o convite. Aprendi bastante nessa aula de hoje. Legal, obrigado, Raíra, por ter a oportunidade de falar ali com o seu público para ensinar eles um pouco mais. Boa! Muitíssimo obrigada e obrigada a presença de todos. E até a próxima, então. Foi muito, muito bom. Beijos, fiquem com Deus. Até mais. Até.